Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. O apóstolo João foi o último apóstolo a ser martirizado. Não temos nem essa informação se ele foi martirizado ou não. Ele foi, segundo tradições, ele foi jogado dentro de um barril de azeite fervendo, mas ele não morreu, não sofreu queimaduras. João foi levado para a ilha de Patmos, aproximadamente no ano 96 da era cristã. No ano 62, 64, o apóstolo Paulo ficou preso em Roma. De 60 a 64, Paulo teve 2 prisões em Roma. Ele chegou a sair da primeira. Em Atos 19, Paulo vai organizar essa igreja, vai dar vida a essa igreja, vai dar sentido. E essa igreja de Éfeso estava agora recebendo uma mensagem. Paulo em Roma, escreve uma carta no ano 62, 63, para a igreja de Éfeso. Ele já estava perto de ser sacrificado e ser martirizado. E quando ele escreve a carta à igreja de Éfeso, ele encoraja essa igreja, é uma carta singular. Ele fala para a igreja de Éfeso que Deus tinha um plano glorioso, capítulo 1, de trazer todos os homens e convergi-los a Jesus. No capítulo 1, verso 15, Paulo diz que ele está se colocando de joelhos, e ele está orando pela igreja. Paulo diz para esta igreja que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus está lá, na igreja de Éfeso. Paulo fala para essa igreja, encorajando a enfrentar as adversidades, porque a igreja de Éfeso está em uma das maiores cidades, era considerada a capital da Ásia Menor, uma cidade de 200 mil habitantes. Porto, uma cidade riquíssima, poderosa. Lá estava o templo da deusa Diana, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo então escreve essa carta. No capítulo 2 ele mostra que o homem sem Deus está morto, mas pela graça de Jesus, revelada em Jesus, esse homem é tirado da morte para a vida. E ele diz assim no verso 6 do capítulo 2: fosses ressuscitados juntamente com Cristo e assentados com Ele. Paulo está dizendo para a igreja: vocês estão assentados com Jesus à destra do Pai. Vocês têm autoridade. Então Paulo mostra que a igreja precisaria ter uma identidade. Homens valorosos, mulheres valorosas. E essa nova identidade levaria a igreja a ser ou construir uma nova sociedade. E essa nova sociedade deveria viver novos padrões. Uma igreja diferente, mesmo estando com os pés na terra, é uma igreja que vive com os olhos nos céus. Mas
40 anos. Quando Paulo, 36 anos, quase 40 anos. Agora João está escrevendo uma carta para essa mesma igreja. João é levado, é o último mártir. Domiciano reina, é o imperador romano, tão ruim quanto Nero. Nero é aquele que iluminou as ruas de Roma, as estradas de acesso a Roma, com corpos de cristãos amarrados nos postes, cheio de piche, e ele colocava fogo. Mas segundo historiadores, Joséfo e outros, Domiciano foi pior ainda que Nero. Nero era um louco, e Domiciano foi pior. Ele é considerado um anticristo. Então, na visão de Domiciano, se João fosse calado, silenciado, ele era o último grande líder do cristianismo. Os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos a rodo na Roma e nas suas províncias. Então, na visão de Domiciano é assim: vamos matar João, mas vamos levar ele para uma ilha. Essa ilha de Patmos era uma fonte de produção de carvão. Mas João não tinha mais condições de trabalhar em mina nenhuma. Mas manda João para lá. Mas é lá naquela ilha de Patmos que o imperador Domiciano pensa em silenciá-lo, que os céus se abrem e Deus desce e fala com a sua igreja. E Apocalipse começa assim: revelação de Jesus Cristo. O Jesus que Roma matou, mas Deus o ressuscitou. O João que Roma está tentando destruir, eliminá-lo, silenciá-lo, mas Jesus se revela a ele e fala. Ele tem uma mensagem para a igreja. Mas o mais interessante é que essa igreja de Éfeso, em 40 anos aproximadamente, muita coisa aconteceu. Aquela geração de 40 anos atrás não existe mais. Agora são os filhos, são os novos crentes, são outros. Qual será a geração dessa igreja Alameda daqui a 40 anos? Bem, eu vou fazer 64 anos agora em setembro. Eu profetizei que vou viver até 104. Então possivelmente daqui a 40 anos eu estou no último suspiro. Mas devo estar por aqui. Mas quem será, qual será a geração desta igreja daqui a 40 anos? Veja, o Benjamim estará com 42 anos, por certo pai de filhos. Quem será o Benjamim? Que fé! Benjamim é o filho do Eliezer. Quem será? Quem serão os nossos filhos, nossos netos daqui a 40 anos? Que geração vai se levantar aqui? Então aquela geração dos anos 60, Paulo escreve uma carta mostrando identidade, e ele termina mostrando que a igreja deveria se revestir da armadura de Deus. Mas agora na carta, 40 anos depois, ele escreve uma mensagem diferente. O amor havia se esfriado. Meus irmãos, precisamos pensar o que esta geração está realizando para a futura geração ser melhor do que esta. Eu decido crer que os meus filhos serão muito melhores do que eu. Eu decido crer que as minhas netas, e pela fé eu creio que virá um neto ainda. Estou botando lenha no forno. Mas eu creio que as minhas netas e o meu futuro neto serão gente cheia do Espírito Santo. Porque enquanto vivermos, nós vamos semear, nós vamos testemunhar, nós vamos falar do fogo do Senhor, do amor do Senhor.
E eu creio que daqui a 40 anos, Curitiba não será a Curitiba de hoje, será uma Curitiba conhecida não como república, mas será conhecida como uma cidade que ama Jesus. A arena será apenas um detalhe, 42 mil na arena, não, nós teremos templos daqui a 40 anos, que vai superar a arena da Baixada. Aliás, a diretoria do Atlético até gostou que os crentes fossem lá, porque o Atlético deu uma leva de vitórias. Está na hora da gente voltar lá. E os coxa branca também estão precisando. Quem seremos daqui a 40 anos? Qual seria a mensagem do Senhor para esta igreja daqui a 40 anos? Irmão, Jesus Cristo vem, e a Bíblia diz que quando João ouve a voz, e ele se volta para ver quem falava, ele não vê propriamente, primeiramente João não vê Jesus, João vê Jesus no meio das igrejas, ele andando no meio das igrejas, no meio dos candeeiros. Você pode nem crer nisso, mas você está pensando que Jesus não está andando aqui não? Ele está. Você pode nem acreditar nisso, Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, o Deus Pai Todo-Poderoso está aqui, os três são um só. E João vê Jesus andando no meio dos candeeiros, Jesus andando no meio das suas igrejas, e ele vai deixar então essa mensagem. Eu quero crer que essas igrejas, eu até hoje meditando, eu pensei que ele mandou esse livro todo para elas, para todas essas igrejas. As cartas eram para 7 igrejas, mas eu acredito que ele mandou o livro inteiro de Apocalipse para essas 7 igrejas. E o número 7 é um número perfeito, e esse número representa todas as igrejas. Alguns dizem que essas igrejas representam todas as épocas, desde Jesus até hoje. E nós estamos vivendo no tempo da igreja de Laodiceia, que será a última mensagem dessa série que nós vamos pregar. Nos próximos domingos nós estaremos pregando sobre todas as cartas de Apocalipse. Qual o objetivo dessa carta? Preparar a igreja para a volta de Jesus. O imperador estava matando crentes, o imperador estava tentando silenciar. Jesus Cristo vem, escreve e diga para a minha igreja que eu estou reinando, eu estou vivo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim, eu estou aqui, aquele que foi morto, mas reviveu. Jesus, ele se apresenta como aquele que tem uma mensagem de esperança para a igreja. Irmãos, podem perseguir a igreja, pode cuspir na igreja, pode falar mal da igreja, mas a igreja nunca deixará de ser igreja. Podem ver qual é o livro mais perseguido de todos os tempos, em todos os tempos, em todas as épocas, é a Bíblia. E eu afirmei isso aqui recentemente. Sabe por quê que as ideologias políticas, políticos, lideranças odeiam a Bíblia e querem impedir? Por que que a Bíblia foi proibida de ser lida e pregada dentro das escolas e universidades americanas desde a década de 60? Porque a Bíblia revela a verdade. A Bíblia, ela dá a cultura, dá inteligência para o homem. A religião emburrece. Pode ver, montão de gente religiosa burra. Não no sentido pejorativo, no sentido de ignorância espiritual. Mas Jesus Cristo traz luz. A Bíblia, quando uma pessoa, quantos ateus decidiram ler a Bíblia só para desmoralizá-la e se converteram? Quantos ateus? É só pesquisar. Cientistas, e mais cientistas. Procure investigar quantos cientistas cristãos tem na NASA. Procure investigar. Você se surpreenderá.
Então a Bíblia não é um livro para gente medíocre, a Bíblia é um livro para gente inteligente, para gente que pensa. E Jesus manda essa mensagem. Primeira coisa que eu gostaria de dizer: a igreja recebe, quando visitada por Deus, palavras de aprovação. A primeira coisa que Jesus está olhando na sua igreja, não é procurando algum defeito, alguma coisa para ele criticar. Não, isso é coisa nossa. A gente olha, vou brincar um pouquinho com as mulheres, né? As mulheres olham umas para as outras e começam a observar dos pés à cabeça. Com todo respeito, não é assim, mulheres, não é? Não precisa ser tão assim, mas é assim. E os homens não ficam distantes disso também, não. Nós humanos, nós olhamos as pessoas e nós procuramos verificar o que é que nós encontramos nelas para depreciá-las ou inferiorizá-las, para que a gente seja melhor. É só você ir no Parque Barigui correr. Os mais magrinhos, todos de camisa, blusa de fio. Os mais saradões, sem camisa, com frio de 2 graus. Por que uma pessoa está correndo sem camisa, com 2 graus de temperatura? Ele quer mostrar os músculos. Agora o magrinho vai mostrar o quê? E eu poderia usar outras analogias, mas Jesus está procurando o quê? Elogiar a igreja, uma igreja. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e você não pode suportar os maus. Uma igreja que trabalhava, essa igreja de Éfeso trabalhava muito, era uma igreja que se sacrificava em favor da obra de Deus, era uma igreja incansável. Os cristãos efésios pagavam um alto preço, era uma igreja que estava firme, servindo a Deus, mesmo no meio das tribulações, perseguições. Ela estava zelosa. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Uma igreja que cuidava da sua liderança. Como? Tinha um grupo que se dizia apóstolos. Tinha um grupo que se dizia melhores, uma elite. Nicolaítas era uma classe que se julgava melhor do que os leigos. Os liberais da igreja. Mas a liderança fiel de Éfeso não permitiu que essa gente tivesse lugar na igreja. Se posicionou. Ela era uma igreja que não tolerava a heresia. Você quer ver uma coisa hoje? Unificar as igrejas. Ecumenismo. Parece bonito, não parece à primeira vista? Juntar, para que sermos divididos? Vamos juntar todo mundo. Não dá para juntar. A única forma de unir é pelo sangue de Jesus, não pelo rótulo religioso. Não tem como você juntar católicos, cristãos, espíritas e evangélicos, tudo dentro de um culto só. Por quê? Não tem como. Pergunte o espírita como é que ele cultua. Pergunte o católico, não estou aqui criticando, estou apenas apresentando. Pergunte o católico como é que ele cultua. Agora, procure na Bíblia como é que nós temos que cultuar. Então, essas heresias, a igreja de Éfeso não aceitava. A liderança era zelosa. Então a primeira mensagem que Jesus manda para a igreja é que essa igreja era uma igreja que vivia zelosamente e agradava a Deus, fazendo as coisas que agradavam a Deus. Segundo lugar, uma igreja que perdeu o primeiro amor. Aí Jesus observa. Quem aqui lembra do dia em que se converteu? Graças a Deus. Que tem gente que não lembra nem a data do nascimento mais. Passa o aniversário, esqueceu. Aniversário de casamento. A esposa está arranjando os dentes e ele nem está aí. O dia da minha conversão. Quem lembra como era antes de aceitar Jesus?
Você lembra como você era? Você era bom? Tinha algumas necessidades de mudança na sua vida antes de você aceitar Jesus? Tinha atitudes, palavras, comportamentos que precisavam mudar? Tinham vícios? Algumas práticas incompatíveis com a família e com os princípios morais e éticos? Havia alguma coisa assim? Talvez você diga, não. Existe uma diferença entre ser salvo e aderir à igreja. Adesão não é salvação. Salvação é nascer de novo. E Jesus foi falar para Nicodemos, nascer do Espírito. Mas aqui, quando a gente lembra do nosso primeiro amor, você nasceu, você aceitou Jesus, e aí como é que você então ficou meio triste, porque você não ia mais fumar, você não ia mais beber, você não ia mais para o carnaval, você não ia mais fazer uma porção de coisas, e aí você ficou triste, foi isso que aconteceu? Você não ia mais ser infiel com a sua namorada, com o seu namorado, nem com a sua esposa, nem com o seu esposo. Você não teria mais como fazer isso, porque agora você é crente. Então crente não faz isso, pelo menos não deve. Aí você ficou triste. Não, irmão, nada disso. O dia que nós aceitamos a Jesus, uma alegria invade o coração. Mudanças e transformações se fazem visíveis na nossa vida. E eu falei aqui pela manhã, que eu falei sobre marcas da salvação. Eu morava sozinho. A sala da minha casa era toda decorada com fotografias de mulheres. A geladeira era cheia de cerveja, e em cima da geladeira eu tinha uma bandeja cheia de marcas de bebidas. E eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. E eu vivia nas baladas, nos inferninhos, de sexta até a madrugada de segunda. E o que é que aconteceu quando eu aceitei Jesus? Quando eu voltei daquele culto que eu aceitei Jesus, a primeira coisa foi que eu olhei para aquela parede, eu senti vergonha. E eu retirei todas aquelas fotos. A segunda coisa foi que eu joguei todas aquelas bebidas fora. Parei de fumar. Comprei uma Bíblia. Eu disse aqui pela manhã, eu não tive discipulador direto. Mas Deus começou a me acordar às 2 da manhã para orar. Desde 1977. Você está entendendo o que é aceitar Jesus? Você está entendendo o que é ser igreja? O primeiro amor. Aí eu tinha uma família que ela tinha uma outra religião, e eu não tinha essa ideia de mudança, de diferença, eu não conhecia nada. E aí eu fui convidar essa família para o meu batismo. E aí aquela senhora diz assim, ela me chamava de filho, disse, meu filho, até aqui nós caminhamos juntos, agora você segue o seu caminho. E eu fiquei muito triste, mas por que a senhora não pode ir? Aí a filha mais velha me chamou no particular e disse, Brito, vem cá. Assim, minha mãe fez um pacto com o diabo. Ela não vai na igreja. E eu sabia lá o que era pacto com o diabo? Não sabia nada. E aí Deus me chama para a libertação. Ironia do destino. Você está entendendo? Aquilo que antes era importante, agora estava totalmente fora da minha vida. E a alegria, eu ia para os meus amigos de festas, assim, vamos lá na igreja, ninguém, todos me abandonaram, todos. Aí eu fiquei pensando, mas por quê? O primeiro amor. Aí eu ia para os hospitais. Naquele tempo não tinha esse problema que nós temos hoje de ter que ter autorização disso. Não, a crentaiada entrava no hospital em bando.
porque não tinha essas igrejas loucas que tem hoje. Essas falsificadoras da fé, não tinha. Na década de 70 não tinha essas igrejas. Aí os hospitais se fecharam por causa dessas igrejas. Gente fazia exorcismo dentro do hospital, gente tirar oferta dentro do hospital. Aí acabou, não pode entrar mais. Pastor é ladrão. A mídia, o programa de televisão não tinha esse negócio todo. Aí eu chegava no hospital e eu falava de Jesus para todo mundo. Pregava, chegava na porta da enfermaria, falava no ônibus, no trem. Primeiro amor. Você quer contar para todo mundo quem você é. Você quer contar para todo mundo o que você tem. Você quer dizer para todos que Jesus é Deus, que Ele é importante, que Ele é o Salvador. Você lembra quando você começou a namorar a sua esposa, o seu marido? Você lembra? Você chegava para sua amiga e dizia: oh, eu encontrei um rapaz, e ele assim. Como é que você falava do seu namorado? Lembra disso? E você brilhava os olhos, e aí você falava: eu encontrei uma menina, olha, era a menina dos meus sonhos. E você brilhava, você falava dela para todos os seus amigos. Primeiro amor. E depois que casa, você nem fala que é casado. E alguns nem usam mais aliança. Pior. Mas quando estava apaixonado, você dizia para todo mundo, arrancheio: olha, é a moça mais bonita, mas não sei o que. Você falava para todo mundo, e você falava dele e falava dela. E hoje, nem aliança muitos querem usar. Essa aliança aqui me identifica em qualquer lugar que eu pertenço a uma mulher chamada Sueli. Então, quando eu estou dando um testemunho do meu amor por Jesus, eu estou dizendo para todo mundo, para todas as pessoas, que eu pertenço a um Senhor chamado Jesus de Nazaré. E é isso que aquela igreja perdeu. Ela perdeu aquela chama, perdeu aquele fogo, perdeu aquela alegria de testemunhar. O que ela não perdeu? A religiosidade, fazer coisas para Deus, zelar pela doutrina. Tem igreja hoje que está matando gente por causa de doutrina. Tem milhares e milhares de crentes, de ex-crentes fora das igrejas, por causa de zelo doutrinário. E talvez você que está na internet me escutando seja um desses. Venha para a Alameda, que aqui você vai ser abençoado e transformado pelo poder do nome de Jesus, e nós vamos te amar. Mas quem sabe você já está aqui. Última coisa. Então veja, você perdeu. Agora, antes de falar essa última coisa, você lembra, o primeiro amor de um casamento é perdido por detalhes pequenininhos. A mulher é apaixonada, aí o marido fala grosseiramente, uma vez, duas vezes, três vezes, e aquela mulher se murcha como uma planta sem água. O que matou o amor? Aquela ignorância. Aquele ignorante que não sabe dizer, antes do casamento, meu amor, meu benzinho, meu fofinho, meu coelhinho, e mais não sei o quê. Depois do casamento, sua vaca, seu cavalo, seu animal. É assim ou não é? Quando o primeiro amor é perdido, você coloca tudo no aumentativo para pior. A mesma coisa, a vida cristã, o primeiro amor é perdido por pequenos detalhes malignos. Mentira, licenciosidade, pornografia, fornicação, adultério. Falso testemunho. O Espírito Santo vai se entristecendo e você perde o primeiro amor. Aí se torna um religioso, defende a igreja, defende as doutrinas, mas vive como um farrapo humano. Deus não se agrada de igreja assim. Não estou aqui julgando ninguém, longe disso. Estou tentando te explicar por que o seu amor, a sua paixão por Jesus acabou.
Por último, uma igreja, a mensagem de Jesus para a igreja é adverti-la e chamando-a para voltar-se para Ele. Arrepende-te, volte ao primeiro amor. A igreja precisa lembrar do seu relacionamento inicial com Deus. Se os maridos e se as mulheres lembrassem de como eles se relacionavam no começo. Eu lembro quando eu era recém-casado. Eu pesava 55 quilos. Pense bem. Só Jesus na causa. Me batizaram de paletó de uma listra só. A Sueli fazia para mim 5:30 da manhã, mingau de fubá. Eu amava, amo ainda. Amava aquele mingauzinho de fubá com alho queimadinho e um pouquinho de caldo quinó. Gostoso, né? Aí, eu que ensinei para ela fazer. Aí eu falei assim: meu amor, faz esse negócio aí, que isso aí vai me dar fortificante. E ela fazia com aquele amor. Aí eu ia almoçar em casa, o João recém-nascido, eu segurava o João, dava a mamadeira, eu dava a sopinha, enquanto ela preparava o meu prato. No primeiro amor, você participa do processo, você ajuda um ao outro, você perde para ganhar, e ganha junto, porque um cônjuge realizado é um cônjuge parceiro. Agora pense isso com Jesus. Quando você agrada o coração do Senhor Jesus, Ele se torna seu parceiro, está junto com você, Ele guerreia a sua luta, Ele chora as suas lágrimas, Ele vai vencer as suas batalhas, Ele vai te abençoar, Ele abre os céus em seu favor, como a Bíblia diz lá, que lá, em Apocalipse 4, houve silêncio nos céus, porque Deus queria ouvir o que a igreja tinha a dizer. Baixe a sua cabeça, por favor. Lembre, onde foi que você começou a perder a alegria da salvação? Onde? Jesus disse que você precisa se arrepender daquelas coisas que foi tomando o primeiro lugar na sua vida. Quebrantamento sem arrependimento não traz mudança, mais profundo sentimento de culpa. Por isso a igreja precisa primeiro reconhecer onde pecou, onde errou, onde está errando, e se arrepender de verdade, e abandonar esse erro, e voltar-se para Deus, voltar às suas raízes, voltar a experimentar a presença poderosa, milagrosa de Deus, voltar a compartilhar o seu amor por Jesus para com as pessoas. Jesus está aqui nesta noite e Ele decidiu nos visitar para dizer para você: eu conheço a sua vida, eu conheço os seus pensamentos, eu conheço as suas escolhas, eu conheço as suas obras, eu conheço a sua fé. Você tem sido esforçado, você tem sido zeloso, mas você não me ama mais como antes. Está na hora de voltar ao primeiro amor. Está na hora de você voltar a viver um relacionamento por amor. Eu quero orar com você. O seu coração se esfriou, você virou um crente mais ortodoxo, mecânico, mas Jesus é o mesmo, o Deus da glória. Ele está aqui dizendo: eu estou aqui, eu estou à porta batendo, eu quero entrar na sua vida, cear com você e você comigo. Eu quero te devolver esse amor, esse significado. Se você entende que precisa renovar sua fé, retornar ao primeiro amor, se apaixonar por Deus novamente,
Ou você que ainda não entregou sua vida a Jesus, e você que nos ouve em casa, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, é hora de você fazer isso. Convide a Jesus para entrar no seu coração. Deixe o seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Pastor, eu quero renovar minha fé, eu quero retornar ao primeiro amor, eu quero ser apaixonado por Jesus novamente, eu quero ter a unção do Espírito Santo na minha vida, eu quero ser um crente ousado, corajoso, cheio de alegria. Pode deixar o seu lugar, venha, em nome de Jesus, consagre a sua vida ao Senhor, deixe Ele encher você com esse amor maravilhoso, com essa graça maravilhosa, e você vai se apaixonar por Ele, vai testemunhar dEle, falar da glória dEle, em nome de Jesus. Quem sabe temos aqui pessoas que estão afastadas do Evangelho, e hoje precisam retornar a esse amor maravilhoso de Jesus. Saia do seu lugar, reconcilie-se com o Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e venha, não fique com vergonha, com medo, não. É você romper com aquilo que roubou a sua alegria, romper com aquilo que roubou a sua paz. Irmãos, que coisa maravilhosa é quando você enfrenta uma crise e você sabe que não está sozinho, que Deus está com você, porque você está com Ele, você está com Deus, você tem vida de intimidade com Deus. Quero fazer a última pergunta. Você que nunca entregou, verbalizando: Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, eu quero confiar a minha vida a Ti, eu quero entregar a minha vida a Ti. Você que nunca fez isso, gostaria de fazer nesta noite, levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Há mais alguém? Eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero, Senhor. Há mais alguém? Pode levantar sua mão. Você quer vir aqui? Vem cá. Pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Janinha, vem com ela. Ah lá, ela está vindo lá. Pode vir. Isso. Essa alegria do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pastor Maurício, pode fazer isso para mim? Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos a Tua presença neste lugar. Nós reconhecemos, Deus, o Teu poder salvador em nossas vidas através do sangue do Teu Filho Jesus. Pai, nós reconhecemos que nós recebemos do Senhor uma grande bênção. Pai, nós reconhecemos, Senhor Deus, que nós somos dependentes do Senhor. Pai, nós reconhecemos que nós somos esta igreja que precisamos realmente retornar ao primeiro amor, às primeiras obras. Senhor Deus, não desista de nós, mas, Senhor Deus, reaviva o fogo do Teu Espírito Santo em nossos corações, em cada coração aqui presente, em cada vida que se coloca aqui diante do Teu altar, pedindo o renovo do Senhor. Pai, pedindo a restauração do Senhor. Amado Espírito Santo, confirme a palavra que foi enviada hoje, em cada mente, em cada coração. Faça com que ela produza, Senhor Deus, o propósito pela qual ela está sendo enviada em cada vida. Pai querido, que não fique somente neste momento aqui, mas venha perdurar por toda a nossa vida, até o Senhor voltar. Pai querido, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, nós somos dependentes de Ti, nós declaramos, Senhor Deus, que somos do Senhor e queremos viver para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós dedicamos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelo que ouvimos, pela adoração prestada ao Senhor neste lugar. Pai, pela salvação desta vida, pela restauração destas vidas, Senhor Deus, diante do Teu altar. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Senhor. Nós dedicamos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Você que nos visita, passe lá, o pastor Maurício estará lá com a sua equipe para recepcionar você, te dar uma lembrancinha com todo o coração. Vanessa, não vai embora sem falar comigo, vocês são maridão. Tem uma coisa que eu quero falar com vocês. Vai na paz, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E o Tadel, terça-feira, estamos todos aqui, tá bom? Deus abençoe.